Meu Deus, não fazem isso. Armas do ponto de vista de conflito de dois lados. E também a harmonia, né? A guerra separa a família, divide gerações. E graças ao calar das armas as pessoas conseguem essa harmonia. Começam a se reencontrar, as partes beligerantes abraçam-se. Esse é o primeiro momento. E isso assim acontece em toda parte. Nós vimos a divisão da Coreia do Sul e do Norte. Vemos agora, né? Mas vimos também a divisão da Alemanha socialista e a Alemanha democrática. E quando aquilo se juntou, o que é que deu? As pessoas encontraram harmonia. E permite também que o direito ao ius ambulante seja respeitado. Ou seja, o direito de ir e vir. Né? As pessoas não trafegam com receio de que no percurso uma força ou outra possa interceptar esse percurso. Mas há outras questões de fundo que a própria paz traz. É nesses elementos que eu gostava de tocar. Depois temos o segundo momento. Temos o segundo momento, que é, depois da paz, o que é que se pode conquistar mais? O pós-paz. Pois. Aí é que, se calhar, poderíamos agora discutir o segundo momento da paz. A paz tem que trazer consigo também outros elementos que dão indicativo de que ela é confortável. Né? O Dr. Mabanza, prestei atenção na sua locução, dizia que os 24 anos não conseguimos alcançar determinados objetivos porque não foram efetivamente 24 anos de trabalho. Significa que houve momentos em que quem detém o poder político não trabalhou. Portanto, eu prestei atenção. E também disse que 24 anos não é tempo bastante para alcançarmos o desenvolvimento. Também depende da perspectiva de quem tem o poder político, foca-se para o desenvolvimento. Eu vou dar exemplo como da Coreia do Sul, que se desenvolveu de 1960 a 1980. Foram praticamente 20 anos. Saiu de uma economia agrária para um gigante industrial hoje. Né? Da própria África do Sul, né? Vamos falar, por exemplo, da Singapura. Né? Singapura conseguiu a independência em 1965 e até 1980, aproximadamente 15 anos, 1985, era uma economia super desenvolvida. Até hoje. Vamos falar o exemplo, por exemplo, de Taiwan. Né? Taiwan que saiu daquela pocilga que as pessoas viviam, comiam também no lixo, para a máquina desenvolvida que hoje é. Portanto, a questão do tempo para o desenvolvimento depende do foco que os políticos apresentam. Os nossos políticos, dizia o Dr. Mabanza, que não atingimos o desenvolvimento nesse período de 20 anos, porque não foram 20 anos de trabalho efetivo, porque estiveram focados em enriquecer-se. E isso acabou, se quisermos ser honestos, o que atrasou o desenvolvimento da Angola foi o período que os que estão a governar se dedicaram a saquear o país. Né? E isso mesmo é visível nos resultados do combate à corrupção, quando a PGR, o Procurador-Geral cessante, apresenta os números dos dinheiros que estão lá fora. Né? Fala-se de mais de $1 bilhão. Eu gosto muito de falar 1 bilhão, quando os economistas dizem que nós não precisamos dizer 1 bilhão. Né? O Dr. Cabaça diz que eu estou errado, mas eu prefiro dizer 1 bilhão. Portanto, quando se diz que nós temos mais de $1 bilhão na Suíça, temos mais de 500 milhões de dólares em Singapura, e temos penso que é nas Maldivas, né? Temos mais de 200 milhões de dólares. Ora, se você tira mais de quase 2 bilhões de dólares num país subdesenvolvido como a África, ele está condenado a não se desenvolver nos próximos 50 anos. Porque é um dinheiro que poderia potencializar o país. O país ficou parado a olhar para os que estão a governar, a tirarem o que eles querem de forma insatisfatória. Portanto, eles não ficam satisfeitos.
E tanto que até hoje se tira. Tanto um país colocado nessa condição... Não, talvez de forma insaciável. Insaciável, né? Não, insaciável. Mas as pessoas não estão satisfeitas com o que já tiraram e continuam a tirar. Isso coloca o país na condição de não se... As pessoas não poderem vislumbrar os efeitos da paz. Por quê? Porque o dinheiro que poderia ser colocado na saúde, o dinheiro que poderia ser colocado na educação, o dinheiro que poderia ser colocado para o desenvolvimento, ele não é visível. E temos um outro grande problema. O grande e o principal objetivo dos bancos é darem crédito. E o crédito visa, essencialmente, potencializar a economia. Quando as pessoas não têm acesso ao crédito, e eu aqui não me viro muito ao Estado, porque eu não concordo que o Estado vá dando. O Estado tem de criar políticas para que as pessoas se potencializem. Mas parece que há um receio para que as pessoas se potencializem. Parece que há um grande receio. Mas receio da parte de quem, Dr. Caxinas? O conceito de paz tem de trazer o desenvolvimento e o enriquecimento para as pessoas. Se eu saio de um conflito armado, onde a economia é centralizada, e as pessoas não se enriquecem porque o conflito não permite. Depois, a paz tem de trazer essa possibilidade das pessoas terem a possibilidade de irem atrás, conquistarem, para se desenvolverem, potencializar as famílias, potencializar as empresas, e o elemento fundamental nisso é a banca. É curioso que se o objetivo principal da banca é conceder crédito, a nossa banca não concede crédito. Os empresários reclamam, os trabalhadores reclamam. Então pergunto-me como é que eles conseguem dinheiro, como é que os bancos subsistem. Eu percebo também, entendo que muitas das vezes as garantias apresentadas pelas pessoas são precárias, mas o banco tem que encontrar alguma forma, por exemplo, o salário é uma garantia real. Que a confiança de que o indivíduo vai trazer. Portanto, esse receio de potencializarem-se as pessoas emana do conceito de que, se elas estiverem potencializadas, haverá dificuldade em serem dominadas. Porque o indivíduo que tem autonomia econômica não é facilmente maleável. Há uma estratégia, é uma estratégia criada para o empobrecimento da população. Sem dúvidas. Portanto, há uma política virada para se manter as pessoas na indigência, assim, facilmente se consegue dominá-las, né? Mas a paz poderia ser melhor para os angolanos se nessa altura estivéssemos a discutir outras coisas, tablets para as crianças, já não estaríamos a discutir giz, nem menos marcador. Eu estou a ver em outra realidade. Mas já houve uma promessa nesse sentido, de distribuição de tablets, Dr. Caxinas. Eu vejo agora, enquanto nós estamos a discutir giz, os outros estão a discutir quadros digitais, né? Você não precisa nem de apagador, nem de marcador. Portanto, e isso é que poderia nos oferecer. É gratificante ouvirmos o calar das armas, mas também não podemos continuar a ouvir armas a soarem contra quem contesta. Portanto, é curioso que, quando uma pessoa que tem uma voz contrária, uma voz que contesta a realidade atual, é entrevistada em qualquer órgão, há uma pergunta que nunca falta no jornalista: se não tem medo, não teme pela sua vida, se nunca foi ameaçado, se nunca... Eu mesmo já me foi colocada essa pergunta várias vezes. Por quê? Porque o medo, mesmo no contexto de paz, não é fictício, é real. E as pessoas que tendem a insistir, elas acabam mesmo intimidadas. Portanto, se você não encontra essa intimidação no seio da família, que é uma intimidação interna, você vai encontrar externa, porque a família também tem consciência que a sua intervenção contestatária, ela coloca em causa a sua integridade física, tem consciência sobre isto. Por isso que as famílias pressionam-nos para que não continuemos, para que não demos opiniões, porque ela é um mecanismo encontrado também para justificar a agressão que depois vai se exercer contra a pessoa. Portanto, poderíamos ter uma paz melhor. Poderíamos ter. Às vezes, nós confundimos a resistência à opinião
com a liberdade de expressão. Muito bem. Nós resistimos, como disse bem o Teixeira, o ex-presidente do MEIA, que nós conquistamos a liberdade que temos hoje. Não é vontade de quem detém o poder político. Que nós expressemos a nossa opinião. Por isso é que não temos espaço nos órgãos que são de todos nós. Só temos espaço nos órgãos privados. Isso também não são todos. Tanto nos órgãos que abrem-se também um bocadinho mais. Tá? Portanto, há muitos elementos que poderiam nos levar à paz afetiva. E a ausência deles... Fica-se com a percepção também que as feridas do passado ainda não foram completamente saradas. Isso olhando para o campo da reconciliação nacional. Sim, olha, quando você ouve um comunicado desse que disse agora o doutor Anselmo, né? Aquele comunicado triste da Polícia Nacional. Primeiro é que esteve completamente mal a Polícia Nacional, porque, e bastante equivocada, não foi um comunicado de um órgão, se quisermos, de defesa nacional, defesa interna, defesa nacional, um órgão que se deveria ter como uma expressão imparcial. Um órgão, pronto, eu encontro já o termo republicano, um órgão republicano, porque o que é ser o órgão republicano? É um órgão que está a olhar apenas para a soberania do Estado, e o Estado incluindo todos nós. E aquele comunicado, obviamente, que é um comunicado que não transparece a harmonia, não transparece a reconciliação, porque aquilo não é uma farda. Aquela vestimenta não é uma farda. Portanto, o contexto de guerra fez com que um dos lados beligerantes tivesse um uniforme semelhante ao que esteve a ser exibido. Repare que mesmo países como os Estados Unidos, depois de o uniforme deixar de ser, a farda deixar de ser uniforme, ela se torna uma roupa normal, uma vestimenta normal. Portanto, o comunicado dessa natureza retiram a reconciliação. E é esse posicionamento que a polícia devia se abster. Mesmo na véspera das eleições, o posicionamento da própria Polícia Nacional retira ao elemento da imparcialidade, né? Retira esse elemento de ser um órgão republicano, porque posiciona-se também como um órgão político, o que não devia, e a polícia deve se abster desse tipo de comportamento, porque para um contexto de paz não agrega. Eu não acredito que se a Jota tivesse feito uma atividade com aquele uniforme da esfápula cinzento, como uma forma de criar a sua atividade política, tivéssemos esse tipo de comunicado. Portanto, não teríamos? Temos de fazer esse tipo de recomendações justamente para caminharmos no sentido da paz, para que cada um se sinta à vontade, porque somos angolanos, o país é nosso, e não há uns que são mais angolanos do que outros, né? Muito bem. Doutor... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,